orar ao nosso Deus. Vamos, em nome de Jesus, cantar as estrofes do hino 3, 2, 2. Vida no olhar. 322. Amém. O texto que será lido para a base da nossa oração se encontra no livro de Filipenses, no capítulo 3 e o versículo 13. Oração que será proferida pelo nosso irmão Manuel Gonçalves, que nos diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante de mim. Versículo 14. Prossigo para o alto, a fim de ganhar um prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Amém. Vamos ajoelhar? Vamos ouvir o nosso irmão Manuel Gonçalves. Nosso querido Senhor celestial, eis aqui, Senhor, mais uma vez, na tua santa presença, na adoração, agradecidos por terem imensas bênçãos recebidas da vossa santa e maravilhosa mão. Queremos agradecer, Pai, por Deus, graças aqui, de saúde, Pai, de alegria, por causa de tudo aquilo na santa paz do Senhor. Agora, Pai, dando tua bênção, abençoe essa comida e toda essa festa da terra. Perdoa os nossos pecados nossos, livra-nos de todas as situações e cura-nos de todas as enfermidades, especialmente a enfermidade espiritual, física, que nos impede a comunhão com o Senhor. Seja como pregador que vai falar da tua palavra, que ele nos vai tirar de você, na perfeição que vem de Espírito, e que tudo que foi desculpa, mais uma vez, seja para a honra e glória do santo e do nome, e fique gravado em nossa mente e no nosso coração.
momentos nós pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Nosso Jesus Cristo. Amém? Que nós possamos aqui estar na casa do Senhor, felizes por este momento que iremos passar juntos, prestigiando, agradecendo e louvando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que habita no mais altos céus. E felizes como estamos, vamos dar abertura na sessão de louvor. Quero convidar nesse momento o Senhor Ronaldo e dar louvor ao nosso Deus. Feliz sábado a todos. O bom dessa igreja é que não existe voluntário nada. Ele vai cantar, vai cantar e canta. Mas para mim é um motivo de muita alegria. E eu me sinto feliz que eu estava conversando com o Andrade. Ele disse assim: Andrade, interessante que nós, os irmãos, parte dessa vida para outra e eles são esquecidos. Nós não relembra a memória de pessoas que passaram aqui, né? Marcaram a época, mas quando eu cheguei sábado passado, daí eu disse que a igreja vai ter o aniversário da igreja e esses irmãos vão ser lembrados, né? Até imaginar uma história aqui que é foto dos irmãos que entraram, né? Então para mim vai ser a maior alegria de lembrar da irmã Zidéia, de lembrar da irmã Bruno, né? Pessoas que passaram por aqui que marcaram a nossa vida quando a gente era jovem. Então, que Deus abençoe a cada um e que essa bendita memória desse pessoal nunca possa ser esquecida, porque é uma âncora para que a gente possa viver com fé e esperança e estar nessa casa. E cansar no escuro, mas procuro o Senhor.
está e aos que hão de vir. Amém. Deus seja louvado através desse louvor. Eu convido a nossa irmã Joelma. Transformar agora o nosso olhar para a cruz de Jesus. Vamos ver o sacrifício que ele fez por cada um de nós. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando paz e descanso. Por tantos meios, justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri e ao olhar mais eu entendo o amor derramado por mim. Sacrifício de sangue, não sou merecedor. Sua graça me alcançou. E ao ver naquele dia, alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas da vitória, vencendo eu sou merecedor, não sou merecedor, sua graça me alcançou. Amém. Deus abençoe toda a igreja, a nossa irmã Joelma. Sempre seja esse vaso de honra, a louvar e agradecer ao nosso Deus. Amém? Neste momento, eu convido a igreja que continue essa atitude de reverência que assim estamos e que olhem seus corações para a palavra que nós iremos hoje aqui aprender. Não sejam as minhas palavras,
mas o Espírito Santo possa me usar os irmãos, para que o que eu venha falar possa fazer morar nos corações da pessoa que nos fala e de cada um dos irmãos, e possamos sair daqui melhores do que chegamos. Amém? Amém. Tem um hino, e não um corinho, eu estava tentando lembrar, e parece que até proposital, porque a gente passou quase um dia para lembrar. Estava conversando com ela, aquele hino que a gente entrou no carro, um corinho aí, passou-se o dia. Eu falei, vou descer o corinho assim, ela, isso não sei. Eu não falei, fala sobre o Espírito Santo, eu vou falar sobre o Espírito Santo. Eu tentando lembrar que a gente cantou dentro do carro. Não foi hoje pela manhã. Eu falei bem assim, viu? Aquele hino que Josias gosta, quando ele vai subir ao culto. Eu te amo, ó Deus, em o meu louvor, minha alma vem te adorar, Senhor, aceita, pois, este meu louvor, como gratidão por grande amor. Pois é, número 51, né, Margarida? E o tema que nós iremos hoje abordar, iremos estudar juntos, tem o seguinte título: o passado não pode te paralisar. E o texto que é baseado nesse tema, ele é baseado lá no livro de Lucas, no capítulo 17, versículo 32. Talvez um dos menores textos da Bíblia. Lembrai-vos da mulher de quem? De Ló. E esse texto ele fala de uma história muito interessante. Eu quero com os irmãos compartilhar essa história, que é uma história que mexe de uma maneira tão grande nos nossos dias atuais, que o próprio Cristo ele fez questão de mencionar nos dias que ele estava falando sobre, nos últimos dias, o que aconteceria. E é uma advertência para a igreja, é uma advertência para mim, para cada um de nós. Essa lembrança que ele quer, essa advertência que ele nos dá, não é uma advertência tão simples quanto parece. Lembrai-vos da mulher. Vamos lembrar dessa mulher de Ló? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 19. Gênesis capítulo 19, nós vamos refrescar a nossa memória, lembrarmos e lembrar da mulher de Ló, da história, o qual eu assim irei compartilhar com os irmãos. Vamos ler juntos, eu lerei o versículo 1 e os irmãos da continuidade. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, e levantou-se e foi recebê-lo, e prostrou-se com o rosto em terra. E disse: Meu Senhor, por favor, acompanhe-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguinte. Não passaremos a noite na praça, respondeu. Mas ele insistiu tanto com eles que, finalmente, o acompanharam e mudaram sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e açafrão sem fermento, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade se
que entraram na sua casa esta noite. Traga-os aqui fora para nós, pois queremos ter relações com eles. Ló saiu para falar com os homens, ele fechou bem a porta e disse: por favor, meus amigos, não cometam esse crime. Prestem atenção. Tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las aqui fora para vocês. Façam com elas o que quiserem, porém não façam nada com esses homens, pois são meus hóspedes e eu tenho dever de protegê-los. Versículo 9. Mas, porém, disseram: sai daí, disseram mais. Olha, estrangeiro vestido livre, aqui eu entrar, e queria ser o juiz de tudo. Agora o que faremos mais mal do que a pregação sobre a aproximação da carne. 10. Mas os nossos dentro das mãos, chacoalhou para dentro da casa e fecharam a porta. 11. Em seguida, eles fizeram que os homens, tanto os moços como os velhos que estavam do lado de fora, ficassem cegos, e assim não conseguiram encontrar a porta. 12. Os 2 homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade? Gêmeos, filho ou filha, ou qualquer outro parente? Filhos daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Pronto. Vamos lá. Até aqui nós começamos agora a relembrar da história de Sodoma e Gomorra. Vamos voltar um pouquinho, uma página antes desse fato. O que foi que aconteceu? Quem era Ló? Ló, sobrinho de Abraão, estava com ele, com Abraão. Deus tinha dado uma promessa a Abraão: olha, você será pai de uma grande multidão, porque aquele que você abençoar será abençoado, aquele que você amaldiçoar será amaldiçoado. E interessante que na história de Abraão, chegou a ponto de um sobrinho estar andando com ele, seu sobrinho Ló, e começou a crescer os bois, os gados, as suas riquezas, a ponto de que Abraão chegou para Ló e falou: olha, Ló, é o seguinte, já não vai estar dando para a gente viver junto. O negócio está ficando apertado, está ficando um pouco complicado, mas eu vou lhe dar o melhor. Você é meu sobrinho, eu vou lhe dar uma oportunidade. Escolha para onde você quer ir. Ló, jovem, uma pessoa que tem visão para o futuro, ambicioso, querendo almejar suas conquistas como qualquer jovem quer. Faculdades, graduações, concurso, chegar no auge da sua vida, ele olha para as planícies de onde? De Sodoma e Gomorra e fala: olha, meu tio, aquele lugar que eu quero ir, lá é bonito, lá os meus gados vão crescer mais. E Abraão questionou a Ló, falou o quê? Se você for para onde? Para a direita, eu vou para a esquerda, meu sobrinho. E se você for para a esquerda, eu vou para a direita, não se preocupe. Aonde eu pisar o pé, eu tenho a certeza da promessa: eu serei abençoado. Em outras palavras, Abraão diz isso para Ló. E Ló, cheio de vida, cheio de alegria, com certeza, com bastante aprendizado, foi para Sodoma e Gomorra. Interessante que Sodoma e Gomorra era uma cidade que estava cheia, repleta de coisas negativas, de influências ruins. Era bonita, aparentemente, realmente. Tinha muita fartura, muita coisa. Muita fartura. Inclusive, o nome Sodoma significa princesa do Vale do Jordão. Olha, princesa do Vale do Jordão. Veja que lugar bonito, lá passava rios. Então é um lugar muito promissor. Quem planta muito bem sabe disso, que como a água é importante ter para quem tem terra. E
e a água ali passava em abundância. Então, Ló estava ali, uma pessoa bem posicionada. A história de Ló, se nós começarmos a destrinchar de maneira minuciosa, nós percebemos que Ló está na porta da cidade, e só sentava na porta da cidade quem tinha grande influência. Era uma pessoa que era um juiz, eu posso dizer assim. Ele tinha autoridade naquela cidade. Então ele conquistou os cidadãos de Sodoma e Gomorra. Ele tinha bastante influência naquela cidade. E ele estava ali na porta e disse que ele avistou 2 homens vindo. E com certeza ele não tinha esquecido dos ensinamentos do seu tio Abraão. Porque a primeira coisa que ele fez quando ele viu aqueles homens na praça, ele lhe ofereceu o quê? Posada. Moradia. Comida. É um dom, irmãos, que muitas vezes nós negligenciamos, mas por mais que aquela influência que estava ali em Sodoma e Gomorra, ele não deixou que aquele lugar ali influenciasse, mas ainda ele tinha costumes do seu tio Abraão. E ele convida os dois para a sua casa. Todos nós nos lembramos que quando Abraão também viu 2 estrangeiros, qual foi a primeira coisa que ele fez? Olha, você vai para a minha casa. E os costumes daquelas pessoas eram o quê? Era lavar os pés e dar a hospedagem mais a alimentação. Olha que coisa boa! Você chega num lugar sem dinheiro, não conhece ninguém, e a pessoa diz para você: não se preocupe, você vai ter a hospedagem e a alimentação gratuita. E isso era uma performance do povo de Deus. Nós não podemos perder, irmãos. Isso é uma característica que converte e que salva. Interessante que quando estava ali, logo que ele convidou os anjos para a sua casa e insistiu que entrasse, veja que aquele povo de Sodoma e Gomorra, ele tinha uma influência muito negativa, principalmente no lado da prostituição. E eles tiveram uma proposta, eles que jovens, velhos, moços cercaram a casa daquele homem chamado Ló. Imagine agora Ló encurralado dentro da sua casa. E era costume dos sodomitas fazer o seguinte: quando ele não tinha nada para lhe oferecer, que estava em apuros, ele lhe oferecia o quê? Seus filhos. E Ló, a primeira coisa que ele lembra é o quê? Não mexa com esses homens aqui, eu te oferecerei o quê? As minhas filhas virgens. E você pode fazer com ela o que você quiser. Irmãos, eu quero chamar a atenção dos irmãos sobre essa questão. Naquela época eles se faziam assim, entregavam seus filhos de qualquer maneira. E um alerta para nós hoje: o que é que nós estamos fazendo com os nossos filhos? Será que nós estamos fazendo igual a Ló, entregando para o mundo de qualquer maneira? E dizendo assim: olha, você pode fazer com meus filhos o que você quiser. E eu vou dar um alerta muito maior ainda para que nos chama a atenção. Muitas vezes nós não estamos fazendo como Ló. Não, eu fazendo como Ló, entregando os meus filhos, a minha esposa, o meu marido, o meu sobrinho. Não, eu não faço isso não. Mas irmãos, existe uma ferramenta nas nossas mãos que é cheia de prostituição, que ela é cheia de coisa negativa nas nossas mãos, e muitas vezes nós entregamos esse pequeno aparelho que tem grande influência na vida dos adultos, dos casados, dos filhos, e muitas vezes nós estamos entregando eles de maneira que quem está o conduzindo tem a perversidade, quem está por trás dessa tela tem a perversidade de achar que está tudo normal, que o que é certo é errado e o que é errado está certo. E olha que está tão normal que se você abre as primeiras coisas de propagandas que tem no nosso celular, no nosso smartphone, no nosso tablet, são pessoas seminuas, levando a achar que isso é normal. Pessoas que muitas vezes a gente acha: não, eu estou casado, eu não corro esse risco, né? Corremos grande risco. Eu estou mais velho, eu não corro esse risco. Às vezes a gente é julgado não é só por aquilo que fazemos, não, mas pelo que nós olhamos. O próprio Cristo falou: se você olhar com um mau desejo, com uma intenção negativa, você já fez o quê? Você já pecou. Você já pecou. Então que nós
Temos bastante cuidado que nós estamos entregando nas mãos dos nossos filhos, do nosso marido, da nossa esposa, dos mais velhos. As pessoas não sabem mexer naquele, mas um simples clique faz que você faça como Ló fez: entregue aos sodomitas, entregue ao mundo, entregue ao mundo. E as crianças sabem muito mais. Eu posso dizer que a geração hoje, essa geração que já nasceu, já tem uma habilidade maior com os filhos. Mas esse risco também corre para cada um. Vamos ver, irmãos, que tipo de pecado existia lá em Sodoma e Gomorra. Por gentileza, um irmão, por favor, abra no livro de Ezequiel, no capítulo 16, no versículo 19, ou 49, capítulo 16, 49. Quem encontrar pode ler, por favor. Ezequiel 16, versículo 49. Sodoma e as suas filhas eram orgulhosas, porque tinham muita comida e viviam no conforto, sem fazer nada. Porém, não cuidaram dos pobres e dos necessitados. Vejamos bem, no livro de Ezequiel ele destaca algo que os sodomitas tinham como característica. Disse que ele fazia o quê? Ele era como orgulhosos. Então o pecado do sodomita não era só prostituição. Tinha o quê? Orgulho. E além do orgulho, veja só, ele tinha algo chamado, eles não eram corteses. Não recebiam as pessoas. Faziam descaso com os órfãos e com as viúvas. Ele tinha excesso de ociosidade. Eles eram pessoas ociosas, que tinham realmente a mente vazia. Aí diz que mente vazia é uma oficina, eu digo que é uma empresa de Satanás. Não é uma oficina não, porque a oficina fica pequenininha. É a empresa completa. E eles eram ociosos. Então veja, vários pecados tinha lá em Sodoma e Gomorra, de maneira que eles não tinham essa hospitalidade. Eles eram pessoas que viviam de qualquer maneira, jogados. O que aparecia os conduzia. E assim eles viviam, indisciplinados. Não tinha regras, não tinha horário para dormir, não tinha horário para acordar. Então eram pessoas que viviam realmente depravados. Mas Ló ainda era um conservador da cultura, do qual a religião que o seu tio Abraão pegou. Por isso que colocou aqueles homens dentro da sua casa. E diz que no decorrer da história, aqueles homens tentando invadir, Ló toma a frente daqueles homens e empurraram a porta a ponto de tentar entrar lá dentro da sua casa. E diz que os anjos fizeram o quê? Os feriram os seus olhos. E eles ficaram cegos. E agora, aqueles dois homens, o qual Ló tinha abrigado na sua casa, falou o seguinte: depressa, leva daqui sua mulher e suas filhas, e você também serão mortos quando a cidade for o quê? Castigada. E aqui fala, irmãos, detalhes, viu? Versículo 16. Tendo ele o quê? Hesitado. Versículo 16 de Gênesis, capítulo 19, versículo 16. Tendo ele hesitado, o que foi que os anjos fizeram? Agarrou ele pela mão e fez o quê? Disse: vamos sair daqui. Como também a mulher e as duas filhas tiraram dali a força e o deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve o quê? Misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, e não olhes para onde? Para trás, e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será o quê? Morto. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Irmãos, Jesus Cristo não falou essa palavra de maneira simples. Lembrai-vos da mulher de Ló. Essa advertência ela foi de uma maneira realmente impositória. Olha, lembre da mulher de Ló.
Não esqueça dela. E essa é uma história que ele quer trazer a cada um de nós hoje. Porque o que aconteceu com aquela mulher é uma advertência para cada um de nós. Olha o que aconteceu. Diz que ele hesitou. Quem hesitou? Ló. Ló. Às vezes, o atraso na sua vida é por causa de uma hesitação. Talvez aquela influência que a mulher de Ló tinha sobre a vida dele, ele pensou: eu vou ter que deixar tudo para trás. Nós construímos uma vida, nós construímos uma história, nós temos uma influência aqui dentro de Sodoma, e agora eu vou ter que deixar tudo para trás? Complicado. Meu tio falou: escolha, eu escolho. Aí eu escolho, e agora na minha escolha eu vou ter que sair daqui. Mas veja como Deus é tão misericordioso que Ele mandou 2 anjos para poder dar uma advertência e dizer: olha, saia daqui, porque essa cidade será como? Destruída. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, que nesta manhã se encontram, a mensagem de Deus para nós também hoje é essa: que nós precisamos sair do Sodoma e Gomorra, sair deste mundo que muitas vezes nos aprisiona. Talvez nós gastamos nossas forças, nós gastamos nossas energias naquilo que vai perecer aqui dentro dessa terra. Gastamos as horas da nossa vida aqui dentro. E talvez se chegasse 2 anjos na nossa casa hoje e dissessem: saia daqui desta casa que você será destruído, nós teríamos também hesitado como Ló hesitou. Quer dizer, eu vou ter que deixar essa minha casa que eu gastei tanto para trás, a minha faculdade, os meus bens, os meus carros, deixar para trás. Irmãos, essa mensagem é dura. A Bíblia fala, o próprio Jesus Cristo no livro de Lucas, quando ele falou sobre isso, no capítulo 17, versículos adiante, ele fala: aquele que estiver no arado tem que fazer o quê? Saia, não volte não, dá continuidade à sua jornada. Quantos de nós já ouvimos o chamado de Deus nas nossas vidas? Quantos de nós temos permissão para ouvir o que Deus está falando conosco? Sabe, os irmãos, só para deixar frisado e sublinhar essa parte, lembra do nosso tema? O passado não pode fazer o quê? Te paralisar, mas o passado estava paralisando Ló, porque ele lembrou que ele ia ter que deixar muitas coisas na sua vida. Ele lembrou que tudo aquilo para ele tinha valor. Porém, a advertência do Senhor: vá e não olhe para trás, ele ainda estava em dúvida: será que eu tenho que fazer isso? Escapa-te por tua vida. Às vezes nós esperamos nossos filhos se converter, a nossa esposa se converter, o nosso esposo se converter, o nosso filho se converter, para eu tomar essa decisão de convertimento. E às vezes ele diz assim: eu vou me converter agora para quê? Para que eu vou ter que tomar uma decisão? E essa é uma mensagem que não é só para aquele que não é batizado, não. É para todos. É para aquele que já está aqui dentro há muitos anos, que ainda não ouviu o chamado do Senhor. Sai. Você vai ter que deixar, você vai ter que abandonar. Aonde está o seu tesouro? Está o vosso coração. Onde está o seu coração? Ali vai estar o seu tesouro. Nós temos que tomar cuidado que tipo de tesouro nós estamos construindo. A lição de hoje falou sobre isso. E quando eu falei que eu estava tentando lembrar da música, é justamente quando eu lembrei desse texto, lembrar que eu estava olhando de Ló. E foi difícil lembrar, viu? E se a gente não dá atenção especial para o que Cristo quis falar com essas palavras, nós vamos nos esquecer da advertência. Nós vamos esquecer que Jesus está voltando e vamos viver neste mundo como se ainda este mundo fosse passar eternamente em nossas vidas. E diz que a vida era como o quê? Sopro. A vida é um sopro. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui às pessoas de mais idade, ele vai lembrar quando chegou aqui. Olha, quando eu cheguei aqui, a igreja não era assim. Quando eu cheguei aqui, os costumes não eram esses, né, Ronaldo? Quando eu cheguei aqui, os costumes não eram esses. Era diferente. Né? As músicas estão diferentes. Estamos muitas vezes desviando o nosso destino final para um destino final que vai terminar aqui mesmo. Irmãos, temos que renunciar para começar. Nós temos que renunciar a muitas coisas para começar. E às vezes a renúncia dói.
Porque a renúncia é um privilégio que Deus nos dá. Às vezes nós oramos, muitas vezes, Senhor, tira isso da minha vida, tira esse relacionamento que está me atrapalhando. Tira. O Senhor fala assim, dai, filho, o teu coração. Quando Deus falou com Abraão, Ele falou, dai o quê? Tudo. Dai o quê? O seu filho era o filho da promessa. O único filho. E Abraão, ele não hesitou em dar. Muitas vezes nós estamos hesitando em dar. E a Bíblia é bem fala em dizer que é melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber. E sabe quantas coisas nós viemos aqui, muitas vezes, hesitando em não querer dar aquilo que Deus está nos pedindo, porque nós achamos que nós vamos perder? Nós achamos que nós vamos perder. Porque se Jesus fala, dá-me tudo, aí você fala, tudo? Tudo não. Tudo não. Eu quero dar só isso. Filho, dá-me o seu tempo. Dá-me um tempo de qualidade. Eu quero conversar contigo. E o Jesus, ele foi enfático na questão do conversar. Que ele falou, olha, quando você quiser alguma coisa, você fecha a sua porta do seu quarto. E em secreto fale comigo. Tem tempo para mim. E quantos de nós estamos negligenciando esse tempo de oração? Esse tempo de conversar com Deus. Esse tempo de vir adorar a Deus aqui na igreja. Porque tem coisas mais importantes para fazer. E essas coisas mais importantes que nós dizemos que é mais importante para fazer, ela vai ficar quando Jesus voltar. Ela vai ficar. É duro essas palavras para algumas pessoas que ainda estão construindo um tesouro aqui na terra. É duro. É duro, muitas vezes nosso coração, nosso ouvido ainda está tão assim, dormentes, estamos tão assim, deixando passar por alto aquilo que Jesus nos pede, que nós não estamos dando mais ouvido à voz do Espírito Santo. E misericórdia, irmão, misericórdia de cada um de nós, se nós não estamos ainda conseguir essa voz dizendo, filho, dá-me tudo que você tem, dá-me o teu coração. Olha, quando Jesus chamou Mateus, ele estava ali como cobrador de imposto. Mateus teve que deixar tudo e seguir a Jesus. Quando Jesus chamou a Pedro, ele falou, olha Pedro, você não vai ser mais pescador de homens, de peixes, mas você vai ser pescador de quê? De homens. Larga tudo e segue-me. Vem, segue-me. Deixa seu passado para trás. Esse passado que muitas vezes te condena. Esse passado muitas vezes que não faz você evoluir em vida. Deus, ele quer nos colocar numa nova fase da vida, irmãos. E às vezes a gente fica renunciando, a gente fica segurando. E a bênção que Deus quer derramar para a gente é muito maior do que nós pedimos ou pensamos. Mas nós precisamos renunciar. Deixar esse passado que nos paralisa para trás. Esse passado nos deixa viver como anões espirituais aqui na nossa igreja, na nossa vida material, na nossa vida espiritual. O que é que nós estamos construindo para a vida vindoura? O que é que nós estamos fazendo? Que tipo de coisa nós estamos plantando para poder colher lá na frente? Irmãos, Deus muitas vezes quer nos colocar no deserto, como colocou o povo de Israel, para fazer um novo renovo em nossas vidas. Veja que quando ele estava lá no Egito, sabe o que acontecia? Ele comia alho, comia o que mais? Cebolas, pepinos, coisas que brotavam na terra. E o que brota na terra vai ficar onde? Na terra. Mas Deus falou, eu quero te chamar para o deserto. E eu vou te dar o quê? Maná. E o maná vem onde? Do céu. E o que vem do céu sempre é melhor do que o que vem da terra. O que vem do céu sempre é melhor do que vem da terra. E muitas vezes nós estamos negligenciando o que vem do céu. Estamos deixando para trás. Estamos tão acostumados a só receber do que vem da terra, porque quando vem do céu ele fala, eu vou ter que renunciar. Eu vou ter que deixar essa minha vida, aquela vida que me conduz para as coisas negativas. Onde você chegou? Com o que você plantou? Ah, eu construí uma casa. Essa sua casa será destruída. Ah, eu tenho um emprego fixo. Não valerá de nada no céu, irmãos. O que vale é o que nós estamos construindo para a nossa eternidade. E eu não quero assim fazer apologia que você tem que deixar seu emprego, a sua casa. Eu quero dizer que o seu coração não deve estar ali, porque tudo isso vai ser destruído.
coração na sua casa, mesmo a casa pegando fogo, mesmo os anjos pegando em sua mão, ele estava hesitando em sair daquele lugar. E sabe quantas vezes os anjos estão pegando em nossa mão dizendo: sai desse lugar que está te aprisionando, eu quero te colocar numa nova fase da sua vida. Esse passado está te paralisando, está deixando de maneira que você não consegue ir para o outro nível que eu estou preparando para você. E diz que quando aqueles homens estavam saindo, ele deu uma ordem: não faça o quê? Não olhe para trás. Mas a mulher de Ló fez o quê? Olhou para trás, e a historinha da criança fala: e virou uma estátua de sal. Diz que estava descendo fogo e enxofre naquela cidade. E o olhar para trás, no original, quer dizer que ela retornou para Sodoma e para Gomorra. E ela retornando para aquele lugar, mesmo os anjos tendo tirado ela e puxado, o coração dela estava onde? Em Sodoma. Os anjos tiram ela de Sodoma e de Gomorra, mas Sodoma e Gomorra não saíram do coração dela. E quantas vezes nós estamos no mundo, as coisas do mundo, nós vimos para a igreja, estamos aqui dentro, mas o mundo não sai do nosso coração. O mundo está dentro do nosso coração. Mesmo a gente aqui na igreja, o mundo pode estar dentro do nosso coração. Nós podemos estar pensando nas coisas que não é eternas. Nós podemos estar projetando para as coisas que vai perecer aqui dentro dessa terra. E Deus, ele fala: olha, eu quero te dar algo melhor, meus filhos. Algo que não vai perecer. E quantos cristãos ainda estão em cima do muro, que ainda não tomou uma decisão de uma entrega total? Eu estou falando para mim mesmo. Quantas vezes eu tenho servido a Sodoma e a Gomorra? Não tomei uma decisão séria diante de Deus, querendo um renovo. Porque Deus, o que Deus está preparando é a Canaã celestial para cada um de nós. E da mesma maneira que foi Sodoma e Gomorra destruída, quando Jesus voltar, essa terra será destruída com fogo e com enxofre. 23 de novembro de 2024, Deus quer fazer uma nova história em nossa vida. Ele quer que você tome uma nova decisão, e daqui em diante você não olhe para trás, porque esse passado ele pode te paralisar. E uma pessoa paralisada, irmãos, é uma pessoa inútil, inerte, não serve de nada. E Deus quer ver pessoas em movimentos que elevem a sua vida. O que Satanás quer mais na sua vida é estar lembrando do seu passado e está te acusando, colocando o dedo na tua cara e dizendo: este neto não presta. Foi por ele que você morreu. E botar no meu coração que realmente eu não presto, eu não vou ter que começar de novo, eu não tenho mais chance de oportunidade. Lembra do jovem rico? Deus, ele fez uma advertência para ele, um convite para ele: olha, você quer? Realmente você quer morar comigo? Faz o quê? Venda tudo que você tem. Faz o quê? Dê aos pobres. E naquele momento diz que aquele jovem, ele entristeceu seu coração, abaixou a cabeça e ele lembrou: é muita coisa para dar ao Senhor, eu não vou conseguir. Irmãos, se na sua vida você já pensou assim que não vai conseguir, que é muita coisa, que está difícil, que essas coisas realmente apertam, sabe? Que nos paralisam, que nos deixa parados na nossa vida, Deus tem uma solução para cada um de nós. Ele fala: olha, quanto a mim, o apóstolo Paulo, ele é bem enfático, fala: quanto a mim, uma coisa faço, eu avanço para frente, e as coisas que para trás ficam, deixa ela para trás. Eu não quero que olhar mais para trás, eu quero olhar para frente. Olha para frente, irmãos. Olha para Jesus. E sabe quantas vezes nos paralisa? Sabe por que às vezes nós ficamos paralisados como cristãos? Porque nós ainda estamos olhando para trás. Nós ainda não abandonamos o Egito. Nós não abandonamos Sodoma e Gomorra. Porque
porque nós achamos que lá tem coisas melhores para nos dar. Mas Deus falou, coisas que os olhos não Viu. não viram, e ouvidos Não ouviu. não ouvidos, é o que eu tenho preparado. Nem subiu ao pensamento do homem, são as coisas deste próprio. Eu quero ouvir um convite, quando Jesus voltar a dizer, vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde quando? Desde a fundação do mundo. Porque o que Deus tem preparado para nós foi muito antes de eu nascer. Não é uma vida passageira, não é uma vida eterna. Os irmãos sabem que este ano eu não vou deixar de contar o meu testemunho, porque isso mexeu comigo de uma maneira bastante forte sobre a questão do tempo. Eu estava trabalhando praticamente 3 turnos na minha vida. E literalmente eu tive que levar puxar meu freio de mão. Eu tive que cair para poder entender o que eu tenho. O que é a preciosidade do tempo, o que é que eu estou administrando com o meu tempo, com minha família. Será que é um tempo de qualidade? Será que Ló tem um tempo de qualidade com a sua família? A ponto de ele passar a sua religião dentro do seu lar? Nós sabemos muito bem da história de Ló, mesmo depois que eles escaparam daquela destruição ali, passageira, eu posso dizer assim, porque lá na frente as suas 2 filhas, com os pensamentos ainda de pessoas que ainda não tinham saído de Sodoma e Gomorra, fizeram o que fizeram com seu pai. Era de bebê, viu que não tinha mais ninguém para procriar, e tiveram 2 grandes nações, os amonitas e os quê? Os moabitas. E pessoas que fizeram muito mal ao povo de Deus. Olha que geração perversa foi produzida pelas filhas de Ló. Pessoas que perseguiram o povo de Deus, que quiseram destruir o povo de Deus. Que tipo de geração você está deixando? Que tipo de legado nós estamos deixando aqui na igreja? Irmãos, enquanto eu tive aquela minha história paralisada naquele momento, eu digo para todo mundo que o que me fez parar e repensar minha vida foi o apagão que eu tive naquele momento da volta. E aquilo me fez repensar, será que está valendo a pena a minha correria para alcançar as coisas terrestres? Era 9h30 da noite, eu estava vindo do trabalho, correndo amanhã. E aconteceu o que aconteceu comigo com os irmãos aqui, muitos já sabem, eu sofri aquele acidente, quebrei 5 costelas, eu fiquei pensando naquele tempo que eu fiquei em casa, meu Deus, tanta correria para alcançar o quê? Será que nós estamos correndo quando está dando perto do horário de vir para a igreja porque eu tenho um compromisso? Epa, eu estou indo embora porque eu tenho um compromisso hoje na igreja, e é um compromisso não é com a igreja, não, é com Deus. Eu vou me encontrar com Deus hoje, às 9 horas eu irei adorar e cultuar. Será que nós temos essa mesma mania? Porque quando é com o trabalho, nós temos. Quando é com as coisas que perecem, com a faculdade, com qualquer outra coisa, nós temos. Quando é com as coisas da igreja, nós estamos fazendo relaxadamente. Irmãos, isso é um preço que nós vamos pagar se nós não tivermos um compromisso com Deus. Porque se nós não tivermos um compromisso com Deus, Deus também não terá um compromisso conosco. Então, o que a gente precisa cada dia mais é entender o que Deus está preparando para cada um de nós. É muito maior do que nós pedimos ou pensamos. Olha, no livro de Hebreus, capítulo 12, e o versículo 2 e 3 fala assim, ó: conservemos os nossos olhos fixos em quem? Em Jesus. Pois é por meio dele que a nossa fé começa. E é Ele a quem aperfeiçoa. Devemos estar com o olhar fixo para quem? Jesus, o autor e consumador da nossa Irmãos, vai ter momentos na sua vida que você vai ter que ouvir esse conselho: escapa-te por tua vida. Olhe para Jesus. Não desista. Vale a pena. Diz que quando nós chegarmos ao céu, nós vamos dizer assim, nós vamos dizer: tão grande galardão, para tão pouco esforço que nós fizemos aqui. Olha, por mais que nós não temos, nos cansemos, nós podemos chegar no céu e dizer: valeu a pena lutar. Agradeça que Deus deu a cada um de nós hoje. Isso não fica paralisado com o seu passado. Aquilo que te prende
fala: as cadeias que te prendem só servem para que a liberdade é feliz quando fazemos o quê? Quando louvamos a Deus. Às vezes a gente está preso, sabe? Não, mas eu estou perdendo. Olha, a Bíblia fala que quando nós estamos perdendo, nós estamos o quê? Ganhando. Parece uma coisa meio fora do contexto, né? Que aí no mundo, quando a gente perde. Você é um perdedor, mas deixa de ser, vou usar a linguagem, deixa de ser besta, né? Não deixa de ser besta. Aí Jesus fala: se você quiser ser o primeiro, seja o último. Olha, e isso para o mundo é tolice. Está perdendo. Mas a renúncia é um privilégio que nós temos. Por mais que nós oramos: Senhor, tira isso da minha vida que está me perturbando. Sabe o que Deus falou para cada um de nós? Eu não vou tirar. Eu vou te dar o privilégio de você renunciar. Porque é uma coisa que Deus não pode fazer por cada um de nós. É fazer o quê? Decisões e escolha. Por mais que um anjo puxe no seu braço, olha só, por mais que um anjo puxe no seu braço, você ainda tem o direito de voltar como a mulher igual fez. Você é livre. Mas lembre-se das consequências. Aquela mulher ela paralisou. Ela perdeu a sua vida e ela foi paralisada com o seu passado. Sabe por quê? Porque ela começou a lembrar: eu vou ter que deixar minhas roupas bonitas que eu comprei. Tão bonitinho que ficou agora no meu quarto, a minha sala. Os móveis que eu comprei ficou tão bonitinho aqui, tão arrumadinho. Pintei recentemente, está tudo bonito. Eu não vou conseguir deixar isso. Isso me paralisa, isso. Sabe? E a mulher de ela ficou paralisada com essas coisas materiais: o orgulho, a ociosidade, a prostituição, O divertimento, o a amor aos alegria. prazeres muitas vezes está fazendo a gente negligenciar e está fazendo nos paralisar, e nós não conseguimos enxergar o que Deus está tendo preparado para cada um de nós lá na frente. Sabe por que nós paralisamos ainda? Nós não andamos para frente porque nós não ainda conseguimos enxergar o que Deus está preparando para cada um de nós. Mas nessa manhã eu digo a vocês: o que Deus está preparando para cada um de nós é muito maior do que nós ainda estamos pedindo. É aquilo que nos traz a eternidade, a salvação. Porque o que Ele preparou para Ló foi uma escapação daquela destruição temporária. Mas o que Deus está preparando para cada um de nós é algo eterno, que não acaba. Precisamos reviver essa esperança, reviver esse privilégio. Dizer assim aos meus filhos: eu não vou entregar a vocês a Sodoma e Gomorra, não. Assim como Ló fez com suas filhas. Ao marido: olha, eu não vou te entregar, não. Eu vou orar por você. Eu vou pegar em sua mão e a gente vai até o final. Se algum irmão ainda está desanimado, irmãos, pega na mão dele. Faz como um anjo. O anjo pegou na mão de Ló, mesmo ele hesitando. Muitas vezes ele vai estar hesitando de querer ir para a igreja, de querer fazer as coisas espirituais. Pega na mão dele. Não abandona, não. Porque quando você abandona, você está dizendo: não vale mais a pena lutar. E cada alma que aqui se encontra, vale a pena lutar. Porque se tivesse uma só pessoa, Jesus fazia o quê? Viria e morreria por cada um de nós. Vamos fazer valer a pena o sacrifício do Calvário. Jesus está te pedindo algo. Não hesite em dar não. Porque a renúncia faz parte da vitória. Quando você renuncia, porque Deus está querendo te dar algo melhor lá na frente. Não pense que você está perdendo, não. Se você está renunciando o seu orgulho, renuncie o seu orgulho, porque Deus quer te fazer pessoas humildes. Porque quem vai dar o céu é os humildes de coração, é porque é bem-aventurado. Você é feliz. Bem-aventurados os humildes de coração, os mansos e humildes, olha, porque herdarão o quê? A vida eterna. É o que Deus está querendo nos dar. Às vezes a gente olha para a história de Ló e não pensamos assim: mas o que está deixando minha vida paralisada? Eu não tenho nada, não. Eu vou para a igreja, eu dou dízimo. Aí a gente faz igual o jovem rico, começa a enumerar as coisas, mas uma coisa me falta. Uma coisa me falta ainda. O que Deus quer me ensinar, eu sei o que Deus quer me ensinar ainda. E
cada um de vocês sabe o que ainda te falta. Qual é a sua renúncia que ainda te paralisou e não fez você ir para uma outra fase da vida que Deus quer te dar. Deus nunca planejou que os seres humanos sofressem. Isso foi uma consequência das nossas escolhas. Foi consequência da escolha da mulher de Ló, ela ficar paralisada como uma estátua de sal. Eu quero que os irmãos saiam daqui não mais paralisados, saiam andando para frente, para o alto. Existe um hino que fala assim: quanto a mim, uma coisa faço, me esquecendo-me das coisas do passado e avançando para aquelas que adiante estarem de mim. Prossigo para o alto, prossigo para o prêmio, prossigo a vitória em Jesus. A vocação Que em essa vitória seja dada a cada um de nós e possamos fazer valer a cada passo que nós estamos dando na vida. Possa ser um degrau a mais rumo ao céu. Deus abençoe. Deus abençoe a casa. Vamos ficar em pé. Vamos cantar um hino. Seu maravilhoso olhar. 190. Que esse maravilhoso olhar conquiste nossos corações. Mesmo que nós estivermos tão longe do Senhor, vamos encontrar esse amor que Ele quer nos dar.